Um pai de família honesto é assassinado por um criminoso que sai impune. Uma criança morre de câncer, enquanto um ditador vive até os 90 anos. Se você tivesse o poder para impedir isso, você impediria. Deus tem esse poder, e ele assistiu a tudo sem mover um dedo. Por quê? Essa pergunta não é apenas uma dúvida, é uma parede onde a fé de milhões de pessoas se estilhaça todos os dias. A lógica parece um beco sem saída. Se Deus é todo-poderoso, ele pode parar o mal. Se Deus é bom, ele quer parar o mal. O mal continua acontecendo. Logo, ou Deus é fraco e não consegue nos ajudar, ou ele é mau e não se importa. Esse é o famoso checkmate contra a existência de Deus. Para muita gente, a resposta cristã parece apenas um truque de palavras para defender um Deus que se cala quando mais precisamos. Mas a verdade é muito mais profunda e, de certa forma, perturbadora. O problema do sofrimento não é um erro no sistema de Deus, é o preço altíssimo que se paga por não sermos máquinas. O amor, para ser real, exige um risco que raramente estamos dispostos a aceitar: a possibilidade do horror. E foi exatamente o que, infelizmente, aconteceu no Jardim do Éden. Vamos direto ao ponto. Por que Deus não trava o dedo do assassino? Por que ele não desliga a arma de quem vai fazer o mal? A resposta é que Deus não criou um teatro de marionetes. Ele criou seres capazes de amar, e para o amor existir, a liberdade tem que ser absoluta. O mal não é uma coisa que Deus criou. O mal é a ausência do bem. Da mesma forma que o frio é a ausência de calor e a escuridão é a ausência de luz. Deus nos deu o calor da vontade própria. Mas para que você possa escolher amar, você precisa ter o poder de odiar. Se Deus interferisse cada vez que alguém fosse escolher o mal, nós não seríamos humanos, seríamos robôs programados para sermos bonzinhos. Imagine um mundo onde você só faz o bem porque é obrigado por uma força invisível. Isso não teria valor nenhum. Deus leva a nossa liberdade tão a sério que ele nos permite colher as consequências de um mundo que decidiu viver longe dele. O bandido que puxa o gatilho não está cumprindo a vontade de Deus. Ele está abusando da liberdade que Deus lhe deu. Deus prefere um universo em conflito, onde o amor é uma escolha real, do que um universo perfeito povoado por máquinas sem alma. Tudo bem, você diz, o bandido escolheu o mal, mas e a criança? Ela não escolheu nada. Este é o ponto mais sensível da teologia. O mal que o ser humano faz, nós entendemos, mas e o mal da natureza? O câncer, o terremoto, a morte precoce? A Bíblia diz que o mundo em que vivemos hoje está fora do eixo. É como um motor de luxo que sofreu um acidente e agora falha todo o tempo. A queda do ser humano não quebrou apenas a nossa moral, quebrou a biologia e a natureza. A morte é uma intrusa, uma falha sistêmica que entrou no mundo porque nós desconectamos a Terra da fonte da vida. Quando uma criança morre, não estamos vendo Deus querendo aquela dor. Estamos vendo um mundo doente agindo. Jesus chorou diante da morte. Ele não a explicou como algo bom. Mas por que ele permite que ela alcance os inocentes? Na escala da eternidade, a morte não é o fim da linha, é uma mudança de cenário. A criança que parte não perdeu a vida. Ela foi resgatada de um mundo estragado e levada para a plenitude antes mesmo de conhecer a maldade que nós conhecemos. Para quem fica, é um abismo. Para quem vai, é o abraço de um pai que a acolhe, onde a dor não tem jurisdição. Aqui está o que torna o cristianismo diferente de qualquer filosofia. Nós não temos um Deus que assiste a dor de longe, sentado num trono de ouro. Se Deus fosse apenas um observador, ele seria de fato imperdoável. Mas o cristianismo apresenta um Deus que entrou no sofrimento. Jesus Cristo não deu uma palestra sobre a dor. Ele sentiu a dor. Ele sentiu o ferro rasgando a pele, a sede sufocante e o abandono de ser condenado sendo inocente. Quando você pergunta, onde estava Deus quando meu filho morreu? A resposta é, no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele morreu. Ele provou que não é indiferente. Se ele não se importasse com o nosso choro, ele nunca teria descido para sangrar conosco. Ele permite o sofrimento agora
porque ele está usando a própria dor como uma ferramenta para produzir algo que o conforto jamais produziria: a sede de um mundo onde o mal finalmente deixará de existir. Nós somos como alguém que entra no meio de um filme de suspense, vê uma cena de tortura e sai dizendo que o diretor é louco. Nós não vemos o filme todo. Para Deus, o sofrimento não é a última palavra. Um dia, pode ter certeza que a conta vai fechar. O bandido que parece ter escapado enfrentará a justiça que não falha. O pai que foi tirado da família será restaurado. A criança que o câncer levou será vista correndo em lugares onde o choro é proibido. A promessa de Deus não é que não vamos sofrer, mas que o sofrimento tem prazo de validade. Como diz a Bíblia, Ele enxugará toda lágrima. Para enxugar uma lágrima, Deus precisa estar perto o suficiente para tocar o seu rosto. Talvez o sofrimento, de um jeito que a nossa mente limitada ainda não entende, seja o que nos mantém perto o suficiente desse toque. Deus é poderoso o suficiente para fazer até a pior dor ter um propósito na eternidade. O mal tem o seu momento, mas Deus tem a última palavra. Se este conteúdo te desafiou a pensar e trouxe alguma luz para o seu coração, se inscreva aqui. Vamos mergulhar em temas profundos, sempre em busca da verdade que liberta. E escreva aí, como você lida com o silêncio de Deus nos seus dias mais escuros? A luz brilha nas trevas e as trevas nunca vão vencê-la. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.